Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 32. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então, ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então, ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho,
que esbanjou teus bens com as prostitutas? Matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Hoje consideramos uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, a do filho pródigo, que, advertindo a gravidade da ofensa feita ao seu pai, regressa a ele e é acolhido com grande alegria. Podemos retornar ao começo da passagem para encontrar a ocasião que permite a Jesus Cristo expor esta parábola. Sucedia segundo nos diz a Escritura, que todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Lucas 15, 1. E isto surpreendia aos fariseus e escribas, que murmuravam. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Lucas 15, 2. Parece-lhes que o Senhor não deveria compartilhar seu tempo e sua amizade com pessoas de vida pouco correta. Fecham-se ante quem, longe de Deus, necessita conversão. Mas se a parábola ensina que ninguém está perdido para Deus e anima a todo pecador, enchendo-lhe de confiança e fazendo-lhe conhecer sua bondade, encerra também um importante ensinamento para quem aparentemente não necessita converter-se. Não julgue que alguém é mau, nem exclua ninguém. Procure atuar em todo momento com a generosidade do Pai, que aceita o seu filho. O receio do filho mais velho, relatado ao final da parábola, coincide com o escândalo inicial dos fariseus. Nesta parábola, não somente é convidada à conversão quem patentemente a necessita, mas também quem não acha necessitá-la. Seus destinatários não são somente os publicanos e pecadores, mas igualmente os fariseus e escribas. Não são somente os que vivem dando as costas a Deus, e talvez nós, que recebemos tanto dele e que, no entanto, nos conformamos com o que lhe damos em troca e não são generosos no tratamento com os outros. Introduzido no mistério do amor de Deus, nos diz o Concílio Vaticano II, recebemos uma chamada a começar uma relação pessoal com Ele mesmo, a empreender um caminho espiritual para passar do homem velho ao novo homem perfeito segundo Cristo. A conversão que necessitamos poderia ser menos chamativa, mas talvez haja de ser mais radical e profunda, e mais constante e mantida. Deus nos pede que nos convertamos ao amor. Evangelho, pensamentos para o Evangelho de hoje. A alegria é um dom cristão. Só se oculta quando ofende a Deus, porque o pecado é produto do egoísmo, e o egoísmo é causa de tristeza. Se nos purificarmos no santo sacramento da penitência, Deus vem ao nosso encontro e perdoa-nos. São José Maria. Ele é o Deus da misericórdia. Ele nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Mas ele não se cansa, ele ganha no amor. Francisco. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote exerce o ministério do bom pastor, que procura a ovelha perdida, do bom samaritano, que cura as feridas, do pai que espera pelo filho pródigo e o acolhe no seu regresso. Em resumo, o sacerdote
é sinal e instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. Catecismo da Igreja Católica, número 1465. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque cada vez que humilhados e arrependidos nos chegamos a Ti e confessamos nossos pecados, temos a certeza de sermos perdoados. Hoje, nós te pedimos perdão, Senhor, reconhecendo quanto somos fracos e pecadores. Perdão pelas nossas fraquezas e infidelidades. Perdão, Senhor, pelos nossos descaminhos e distanciamento da Tua palavra em nossa vida. Perdão, Senhor, por não vivermos segundo Tuas leis, por resistirmos ao Teu amor, por não sermos mais assíduos à mesa eucarística. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.